Beleza? Então, vamos lá. Interpretar um texto significa, veja, não só compreender, beleza? Mas também perceber aqui onde está o segredo, ó, as suas nuances, o que isso aqui a gente traduz como aquilo que está implícito. Aquilo que está implícito. Como assim? Muitos textos, o autor ele tem um objetivo de uma crítica social, ele tem o objetivo de te fazer refletir sobre uma determinada situação, e esse objetivo dele não está claramente exposto no texto. Você tem que saber inferir isso do próprio. Tranquilo? Então, o que mata aqui na interpretação de texto é compreender aquilo que está sendo te dito, exposto, explícito, mas aquilo que também está implícito, que a maioria das questões versam sobre aquilo que você não consegue pegar de cara, e vai te exigir capacidade de interpretação, ó, como está aqui, ó, suas nuances, seus detalhes implícitos, estava até aqui na frente. Portanto, o leitor ele precisa entender, ó, o contexto de produção desse texto. É um texto jornalístico, cujo objetivo é informar, é uma poesia, esse texto é uma dissertação de mestrado, então você precisa saber o contexto que aquele texto está inserido para que você possa melhor depreender o que o autor está querendo te falar ali. Além disso, outros conhecimentos são úteis nesse processo, como tipologia textual, que é tipologia e gênero textual, que aqui ó, é a nossa aula de número 4 do curso de português, desse curso gratuito aqui, como é para todas as minhas turmas. Aqui é a aula de número 4, onde você vai estudar comigo na aula de número 4, tipologia textual e gêneros textuais. Funções de linguagem, aqui é a aula de número 3 do curso de língua portuguesa, ó. Você vai aprender tudo isso aqui. E se o texto é literário, noções de estilo de época, figuras de linguagem também são de grande utilidade. Afinal, interpretar um texto é buscar não só o seu sentido, mas também os objetivos. Qual é o objetivo do autor? Ele quer, como eu te disse, ele quer que você reflita sobre algo, ele quer simplesmente te informar de alguma coisa, ele quer que fazer uma crítica social, ele quer gerar humor. Então, é daqui que você precisa conhecer esses detalhes para melhor interpretar. Como fazer, então, a interpretação de texto? Para a interpretação eficaz de um texto, é preciso considerar os objetivos, como eu falei. No entanto, isso não pode ser feito por meio de suposições, que é o que faz muitos de vocês errarem questões. Não, eu acho que ele quis dizer isso. Não existe isso. O texto ele é claro, pois todos os elementos necessários para sua compreensão e interpretação estão aonde? Estão lá no texto. O texto ele deixa claro tudo que você precisa extrair dele. Então, você não pode supor. Você precisa ter convicção, você precisa ter certeza daquilo que está sendo extraído. É o texto que nos diz qual é a intenção comunicativa do autor, ou seja, qual é o objetivo, já frisando mais uma vez aqui para que você fique bem consciente disso. Interpretação é um processo racional de análise de texto. Isso significa que qualquer afirmação que o leitor fizer sobre o que leu deve ser passível de comprovação. Ou seja, se ele afirma algo sobre o texto, e essa afirmação precisa estar comprovada no mesmo. Beleza? Se o leitor não consegue comprovar sua leitura por meio de argumentos sustentados pelo texto lido, sua interpretação é invenção. Ou seja, ele não interpretou direito o que o texto estava falando. É claro que existem os textos plurissignificativos, né? Aqueles textos que têm vários significados, que, portanto, permitem mais de uma leitura. Porém, elas também necessitam de comprovação. Continuando, o leitor ele precisa analisar. Veja, você, quando lê um texto, você precisa analisar, criticar e fazer perguntas ao texto para buscar elementos que comprovem sua interpretação. O bom leitor, ele não é ingênuo. Eles são críticos, portanto, questionadores. Quem é o enunciador? Ou seja, quem escreveu esse texto? Qual foi a intenção dele ao me falar aquela tirinha, ao me falar aquela charge, ao me falar aquela poesia? Qual é o objetivo dele? Por que ele fez essa ou aquela afirmação? Ele tem uma segunda intenção e chama a atenção de você para cá. Eu espero que você esteja grifando seu material aí, ou marcando aí, sei lá, copiando. Ele tem uma segunda intenção, e já vou te dizer de cara, textos da NUCEP geralmente vêm com segundas intenções, aquela intenção implícita. Tranquilo? Principalmente se for charge e tirinha. Charge e tirinha, qual é o objetivo número 1? Qual é o objetivo escancarado? É o humor, é te fazer sorrir. Esse é aquele objetivo que você lê a charge e dá aquele sorrisinho. Te fez humor.
Só que geralmente por trás desse humor tem uma crítica social, tem uma sátira, tá entendendo? Mencionando algum problema, e é isso que você tem que ficar atento. Em que contexto ele escreveu o texto, né? A circunstância da escrita daquele texto. Além disso, a interpretação também vai depender do repertório do leitor, ou seja, de você que está lendo. E aqui é onde eu digo, você que vai fazer provas de nível superior da NUCEP, Polícia Civil do Piauí, Polícia Penal do Piauí, que contém uma disciplinazinha chamada redação, no qual vocês são horríveis, dá para ver aí no CBMEP. Quem foi meu aluno do CBMEP aqui pode dizer no chat. Eu chamei a atenção, eu digo, a galera não sabe fazer redação. E toma isso como uma ofensa. Oxe, professor, você está dizendo que eu não sei escrever, você está dizendo que eu sou burro, é? Oxe, eu me alfabetizei, eu sei ler. Pois é. Quando eu digo que as pessoas não sabem fazer redação, o bom entendedor, ele diz, não, cara, deixa eu ficar ligado no que esse cara está falando. Só que muita gente fica ofendido. Acha que eu estou dizendo que o cara é burro, não tem nada a ver com você ser burro. A verdade é que você não sabe passar por papel, você não sabe estruturar um texto, você não sabe interpretar aquilo que você leu. Por quê? Porque seu ensino ele é deficitário em língua portuguesa. Mais uma vez, você é de modo geral. Tem exceções, obviamente. Então, para você enriquecer seu repertório de interpretação, você precisa adquirir um hábito, tanto para a interpretação de português, como para cá, para a redação. Você precisa adquirir o hábito de leitura. E não importa quantas vezes eu falo isso, a galera continua sem ler. Porque é preguiçoso, porque é isso, porque não quer, depois eu leio, nunca leio. Os caras acham, eu tenho certeza que na sua época de escola, você ouvia os professores dizendo, cara, tem que ler, a leitura abre mentes. Nas escolas tem isso, ler abre mentes. A mente que lê, ela expande e nunca mais volta para o lugar original. A gente fala isso aqui, a galera não consegue acreditar. Quando você lê, você responde questões de raciocínio lógico melhor, você interpreta uma questão de direito penal melhor. Eu vejo gente errando questões de direito penal, que até conhece o conteúdo. Por quê? Porque interpretou errado a questão. O problema está onde? Não é no conteúdo de penal, é na interpretação da questão. Interpretar texto não é só para a língua portuguesa, é você interpretar qualquer questão. Tá entendendo? A questão te pede uma exceção, o cara vai e marca a regra. Por quê? Porque não interpretou corretamente. Então, adquira um hábito de leitura. É isso que permite que determinada leitora entenda certo trecho de um texto, enquanto outro leitor não compreende. Capacidade de leitura, repertório. Afinal, os textos vivem em constante diálogo uns com os outros, o que é chamado de intertextualidade. Então, para extrair aqui da teoria, você precisa saber quem escreveu o texto, você precisa saber qual o objetivo, principalmente. A maioria das questões versam sobre qual foi o objetivo do texto. Tranquilo? E leiam, pessoal. Leiam. Professor, leia o quê? Cara, tem uma infinidade de textos que você pode ler. Leia texto de ficção, leia história em quadrinhos. Professor, história em quadrinhos, leia. É melhor do que você não ler nada. Leia romance, se você é menino e gosta daquelas histórias de romance mesmo, romance de homem e mulher, leia. Leia livros de filosofia, vai dar um repertório muito grande. Eu indico para todo mundo que está aqui, se quiser um livro para você ler, chama-se O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia. Esse livro é uma ficção, onde tem um personagem lá fictício, que passa por todo o mundo da filosofia, desde Sócrates até os filósofos mais modernos. Cara, isso aqui vai te dar um repertório, um conhecimento de repertório para você utilizar até nas próprias redações imenso. Quer começar por um livro? Leia O Mundo de Sofia. Tá aí a dica. Quem quiser pegar a dica, pega. Quem não quiser, continua assistindo os outros sendo aprovado aí. Então, beleza. Como fazer a interpretação de texto? Dicas fundamentais. Vamos lá. Observe a dica número 1, pessoal. Observe sempre o comando da questão. O que é que a questão quer que você faça antes de ler o texto? Antes. O que é que a maioria dos alunos fazem? Lê aquele texto e a NUCEP, vocês sabem, a NUCEP não brinca em serviço. É cada textão, quem fez questões, prova da NUCEP sabe o que eu estou falando. Às vezes tem um textinho pequeno, mas a maioria das vezes é texto de 2 páginas. Aí o que é que tu faz? Aluno inexperiente, que nunca fez uma prova na vida, ou que nunca estudou comigo, arrocha o buriti lendo aquele texto todinho. Quando chega no final do texto, aí a questão diz, pode se depender do primeiro parágrafo. Aí tu, puta que me pariu. Se eu tivesse lido só o primeiro parágrafo, eu respondi a questão de número 1. Quantas vezes vocês já se depararam, pode até colocar no chat aqui quem quiser, quantas vezes vocês já se depararam com uma questão de interpretação
onde tinha um texto enorme, aí na questão, pode-se extrair do primeiro parágrafo. Ou seja, tu não precisaria ter lido o texto todo, tu só precisaria ter lido o primeiro parágrafo. Lia o primeiro parágrafo, respondia a questão. Aí, se depois perguntasse qual era o objetivo central, aí é que você partiria para a leitura toda, mas você já tinha matado aquela questão. Então, antes, sempre que você pegar daqui para frente, vocês estão proibidos de ler o texto antes do comando da questão. Se você quiser acertar mais questões de interpretação de texto, a primeira coisa que você vai fazer é observar o comando da questão. O que é que a questão quer de ti? Mesmo que tu tenha que ler o texto todo, mas você já vai ler o texto procurando responder o que a questão te quer. Vamos supor, o comando da questão chega para você e diz assim: podemos inferir do texto que o objetivo do autor é... Aí, ó, tu já vai com isso na mente. Tu já vai ler o texto pensando, não, deixa eu ver o que é que o autor quer me dizer. Tu já lê, muda a tua perspectiva totalmente. Tu lê o texto já procurando a resposta da questão. É totalmente diferente do que tu lê. Aí depois, o que podemos inferir do texto? Aí o que é que a maioria de vocês faz? Vai ler o texto de novo. E aí, nisso, tu perdeu tempo. É por isso que você chega, professor, a prova não deu tempo, foi corrido, quando eu fui fazer a redação só faltava meia hora, por quê? Você não tem gestão de prova. Você não sabe responder questões. Rapaz, o cara que ele passa por mim, ele aprende não só a resolver as questões, como ele aprende como fazer uma prova, gestão de prova. Quem está nas minhas turmas aí de penal, de civil, do bombeiros, eu ensino gestão de prova. Você precisa saber como responder. Você nunca começa a sua prova por língua portuguesa. Ela é para ser geralmente a última disciplina a você responder. Mas a maioria de vocês começa com a questão número 1 de português. Quando você vai para as outras disciplinas, já está morto de cansado com aquele monte de texto enorme da no CEP. Fica as dicas aí para vocês. Inclusive, chamando a atenção, quem quiser fazer o preparatório da Polícia Penal do Piauí, está em promoção aí, que eu já coloquei, vocês devem ter visto, né? Dá R$30 apenas o custo no projeto social. Todo valor é revertido para caridade. Eu tenho vários projetos sociais, alimentação de moradores de rua, eu financio pessoas que não têm condições de estudar, várias bolsas aí que eu já dei, tanto para concurso como para ensino médio, enfim, de diversas situações. Eu uso esses valores, quando eu faço projeto social, eu uso esses valores para esses projetos sociais, que os professores diplomados não fazem. Fica a menção aqui. Tente avaliar qual é a intenção do emissor. Então, primeiro, olha o comando da questão. Olhou o comando da questão? Qual é a intenção do emissor? O emissor é quem escreveu o texto. Procure identificar palavras-chave. Vocês vão ver na resolução das questões daqui a pouco que a palavra-chave mata a questão muitas vezes. Sinônimos, né? Palavras diferentes com significados iguais ou parecidos. Está estudando? Anote as palavras desconhecidas para você ir buscar o significado. Professor, eu fui responder uma questão da NUCEP, tinha umas 4 palavras lá que eu não entendia nada. Anota a palavra e procura o significado. Tu enriquece teu vocabulário, aumenta teu repertório e passa a compreender o texto melhor. E quando estiver na leitura do texto, leia com calma. Se você quiser, pode até printar essa tela aqui para você fazer seus post-it aí, fazer seus lembretes. Primeiro, comando da questão antes de ler o texto. Segundo, vai para o texto procurando qual é a intenção do emissor. Identifica palavras-chave nos tópicos frasais, que eu vou já mostrar para vocês, sinônimos. Não conhece uma palavra no seu processo de estudo? Anota, veja o significado, aumenta seu repertório para utilizar até na própria redação e leia com calma. Beleza, senhores? Dito isto a vocês, vamos partir aqui, então, para resolução de questões. Primeira que eu trago aí para vocês, perito da Polícia Civil do Piauí de 2018, a última prova de Polícia Civil. Muita gente aqui vai fazer, inclusive esse que vos fala. Sou concorrente de vocês. Inclusive, eu costumo brincar com a galera. Rapaz, eu dou aula de português, redação, raciocínio lógico, matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos regionais, direito penal e legislação especial aplicada ao direito penal. E ainda, de vez em quando, quebra o galho em direito constitucional. Só isso aí, só essa besteirinha. Quem já assistiu sabe que é com a mesma didática, com a mesma qualidade. Se você não estiver gostando, eu não posso fazer nada, mas a maioria gosta. Aí o cara acha, você que está me assistindo, que estudando dia sim, der não, estuda um dia aqui, 2 horas, no outro dia não estuda nada, estuda sem planejamento, estuda sem cronograma, sai para beber no fim de semana, vai estudar, passa 2 dias de ressaca, vai estudar 4 dias depois. Você acha que tem condição de brigar com quem é disciplinado, com quem estuda direto? Você vai continuar no banco das pessoas que batem palma
enquanto eu faço parte do grupo das pessoas que recebem os aplausos. Isso aqui não é nenhum tipo de boçalidade, não. Eu quero que você saia de onde você está, de parar de bater palma para os outros e passar a receber as palmas. Concurso público, amigão, é concorrido. E digo mais para vocês, penal que está vindo aí vai ser o concurso mais concorrido que vocês vão fazer na vida de vocês no tocante a Piauí. Vai ser o concurso mais concorrido e depois dele a Polícia Civil vai ser mais concorrido ainda, porque são concursos que há anos não saem, a Polícia Penal foi em 16. Nós estamos o quê? 23, só vai sair em 24. São 8 anos. Olha o gap. 8 anos de um cargo que foi reestruturado, que em 2016 pagava R$3.000, agora está pagando 6.400 só no vencimento básico, fora aquele caralhão de benefícios. Os caras estão tirando mais de 8.000 inicial. Tu entrou na polícia, terminou teu curso de formação, foi nomeado, no teu primeiro mêsinho tu vai ganhar mais de R$8.000 líquidos. R$8.000 líquidos. Aí o cara disse para mim que estudando sem jeito, o cara vai passar. Não vai, filhote. Se tu vai concorrer para uma vaga de vendedor de loja para ganhar R$1.300 por mês, tu passa por uma seleção, e muitas vezes uma seleção pesada com entrevista, análise de perfil, análise de currículo. Agora tu imagina para tu ganhar R$8.000 por mês. Tu acha mesmo que tu estudando dia sim, 10 não, tu vai conseguir brigar com o professor Bianco Silva e com uma enorme quantidade de alunos que são disciplinados, que estudam todo dia, que fazem os cronogramas que eu posto, que seguem a risca. Não dá, tiozão. Não dá. Acorda. Acorda para Jesus, que ele vive e te ama. Beleza? Então, veja aí. Prova de perito da Polícia Civil do Piauí. A charge, associando aspectos verbais e não verbais, ressalta. Primeiro ponto, falou de charge. Falou de charge. Isso aqui é um dos temas mais cobrados pela NUCEP. Você tem que entender que toda charge existe algo que a gente chama de linguagem verbal. Professor, o que é a linguagem verbal? É o que está escrito nos balãozinhos aí que você está lendo. E o que é a linguagem não verbal? São as imagens. São as fotos, as ilustrações que você está vendo. E você, para responder uma questão de charge, você precisa sempre associar o que está sendo dito verbal com o que está sendo mostrado não verbal. Então fica essa dica para você. Toda vez que você for responder uma questão de charge, que não é só no CEP, todas as bancas de concurso adoram questões desse tipo. Toda vez que você for responder questão de charge, associe a linguagem verbal, o que você está lendo, com a linguagem não verbal, o que você está vendo, o que você lê e o que você vê. Associe as duas. Primeiro ponto, charge, o primeiro objetivo, antes de ir, eu não estou nem indo ainda para ela. O primeiro objetivo, geralmente, de toda charge é o quê? É o humor. É fazer graça. Charges são textos escritos com intenção de fazer humor, de fazer você sorrir. Só que a maioria das charges vem com um segundo objetivo, que é aquele que está implícito. E geralmente é aí que as questões querem saber. Qual é a crítica que o autor quis fazer com esse humor? Ele quer te fazer sorrir, mas ele quer te deixar uma mensagem. Qual foi essa mensagem? Como que você descobre essa mensagem? Associando o que está sendo dito com o que está sendo mostrado. Linguagem verbal, que você lê, com a linguagem não verbal, que você vê. Morou? Então, vamos lá. As charges associando aspectos verbais e não verbais ressalta. Agora nós vamos para a charge. Depois de eu te dizer tudo isso, veja como vai ficar fácil. Duelo. Aí aqui está um cara que o estereótipo dele é de um bandido, né? Você reconhece essa figura como sendo de um assaltante. Tapa-olho, a tatuagem de caveira, você reconhece como um bandido. A gente conta até 3 e se vira. E aqui tem um cara engravatado como se fosse um cidadão. E o que eu faço se eu atirar e matar você? É como eu falei, se vira. Então veja que aqui tem o quê? Uma ambiguidade. Tanto de se virar um para o outro, ó, a gente conta até 3, 1, 2, 3, e se vira um para o outro, como do se vira de tipo assim, se eu te matar, resolve teu problema. Se vira no sentido de resolve tua bronca. Então aí o texto, perceba, tem uma ambiguidade aí. Se virar um para o outro, como se vira no sentido de resolva seus problemas. Então vamos ver. A inflexibilidade de certas expressões, quando particularizadas, principalmente se os interlocutores não fizerem parte de um mesmo mundo social, não é esse o objetivo da charge.
A arbitrariedade no uso particular de ditados populares, especialmente se a intenção comunicativa estiver voltada para provocar algum efeito de humor. Vamos ver. A natureza específica de significados. Vocês podem responder no chat aí, quem quiser. A natureza específica de significados de expressões que não tenham sido ainda totalmente socializadas, nada a ver com nada. A rigidez característica e necessária sobre a linguagem como forma de evitar interpretações equivocadas e provocar efeitos de humor indesejados, também não é disso que fala Chacho. Veja a letra E. A plasticidade semântica da linguagem, evidenciada na intenção comunicativa do locutor ao emitir a expressão se vira. Então, veja bem, o que significa plasticidade semântica? Imagine que essa plasticidade semântica da linguagem. Imagine que essa questão caiu na sua prova. Tu olha para ela e pensa, meu pai do céu, o que de acha plasticidade semântica? Então, é por isso que você tem que ler. É por isso que você tem que ter repertório. Porque se você sabe o que significa plasticidade semântica da linguagem, você já matou que o gabarito é a letra E. Plasticidade. Pessoal, o que é algo plástico? Plasticidade é variedade. Semântica, sentido. Então, quando eu falo de... Vou anotar, anote, bisonho. Ó, não seja bisonho, anote. Ó. Plasticidade semântica. O que significa plasticidade semântica? Significa, ó, variedade. Significa variedade de significados. De significados. Quando eu li para você, o que foi que eu disse? Que essa charge ela tinha uma ambiguidade, porque o se vira tinha um sentido, ou seja, tinha a semântica de dizer um se vira para o outro, como se vira, tipo assim, resolve teu BO. É como eu falei, ó, se vira. Problema teu, resolve teu pepino. Então, existe aí uma plasticidade semântica da expressão se vira. Gabarito na letra E de emoção. Compreenderam? Sim ou não? Felipe aí, que respondeu letra E. Compreenderam? Coloquem aí no chat sim ou não. Ficou alguma dúvida? Resta alguma dúvida? Professor, mas aí eu não sabia o que era plasticidade semântica. Pois é. Te falta o quê? Leitura, repertório. Eu não sabia o significado de plasticidade semântica. Te falta poder de leitura, poder de compreensão. Coloquem no chat, por gentileza, sim ou não, compreendido? Alguém tem dúvida? Alguém quer que eu volte? Coloca bem no chat, por favor, pessoal. Já estava ciente desse besouro, valeu por recordar. Beleza. Então, seguimos. Rapaz, pessoal, dá o feedback aí, cara, quando eu pedir. É para saber se vocês estão captando a mensagem. Então, bora lá. Segunda questão. Deixa eu me tirar aqui para o cantinho por enquanto. A maneira... Ah, não, perdão. Ó, essa questão aqui, CBMEP, viu? Fresquinha aí para você, ó. Questão que caiu, quem fez a prova, ó. CBMEP para soldado aí, para bombeiro, soldado do estado do Piauí. Questãozinha fresquinha aí, prova em julho, né? Se eu não me engano. Provinha agora, não, em junho. Provinha que aconteceu agora em junho, ou foi maio, sei lá. Enfim, tá com um pouco, 2 meses no máximo. O gênero notícia, ó, o gênero notícia tem como objetivo apresentar os fatos em torno de um acontecimento ou tema. Na notícia lida, ou seja, nós vamos agora ler a notícia. O que ele está querendo saber aqui? Qual é a intenção dessa notícia? Essa notícia quis te dar que informação? É o que nós vamos descobrir agora. Então, perceba que nós já vamos ler o texto já procurando a intenção que o autor quer. Quando ele diz na notícia lida, ele já quer que você extraia qual é a informação aqui. Então, veja, a maneira mais clara e fácil de decretar o fim de uma pandemia seria se não houvesse mais circulação do SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus causador da Covid-19. Enquanto isso, embora as estatísticas sobre vacinação revelem que até agora mais de 300 milhões de doses foram administradas, a parcela das pessoas 100% imunizadas fica muito abaixo disso, uma vez que a maioria dos imunizantes requer 2 aplicações para surtir o efeito desejado. Apesar das fortes campanhas de imunização em curso rápido em Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Chile, a vacinação vem em um ritmo muito mais lento em outros lugares do planeta. Pessoal, qual é o objetivo desse texto aqui?
A temática central corresponde à apresentação do papel dos países em relação à ciência. Pergunta que eu te faço. O objetivo do texto é te falar o papel que os países têm em relação ao Covid-19, sim ou não? Coloque no chat para mim. É esse o objetivo do texto? Falar qual é o papel que os países desempenham em relação ao Covid-19, sim ou não? Coloque para mim no chat. Lógico que não, né? Esse aqui não é o objetivo do texto. Ele não está querendo te mostrar quais são os papéis dos países. Os estudos sobre a Covid-19 no mundo são destaque no texto? Vamos seguir aqui. A pandemia da Covid-19 e seu enfrentamento são os elementos centrais do texto. Gabarito, bem fácil. Letra C. O texto está falando de quê? Da pandemia do Covid-19 e o seu enfrentamento. Como que ela está sendo enfrentada? Da onde você tira isso? Ó, a maneira mais clara e fácil de decretar o fim de uma pandemia para você decretar o fim de uma pandemia. Como é? Enfrentando ela. Beleza? Enquanto isso, embora as estatísticas sobre vacinação, parará, a parcela das pessoas fica muito abaixo. O texto está te dizendo que umas pessoas são vacinadas e a eficácia ainda está baixa, uma vez que os imunizantes requerem 2 doses. Aí ele ainda diz, apesar das companhias virem em curso rápido em alguns países, em outros é mais lento. O que o texto está mostrando? A pandemia da Covid-19 e o seu enfrentamento, como que está sendo enfrentado. Observa-se o destaque dado ao fim da pandemia. Não. O foco é o enfrentamento do Brasil. O Brasil nem é citado no texto. Como é que pode ser o foco no Brasil aí? Gabarito letra C, de forma bem tranquila. Beleza? Agora, por que você mata isso muito fácil? Porque você já pegou, você já leu o comando da questão e aí você pega as expressões para você poder interpretar melhor. Decretar o fim de uma pandemia, decretar o fim de uma virose. Como é que se decreta o fim de uma virose? Enfrentando. Então, o foco do texto é falar sobre o Covid e o seu enfrentamento. Mais uma do nosso querido CBMEP. Tem a fotozinha aqui, ó, ficou embaixo, né, por questões aqui, mais uma que esteve na prova do CBMEP agora, no CEP, recente, ó. Luto como mulher. Está escrito de vermelho aqui, ó, na fotozinha. Veja para você ver. Que eu te falei, a NUCEP gosta de charge, gosta de questões com figuras, gosta de questões onde tem ilustrações, fotos, charges. A NUCEP adora esse tipo de questão. Tá aqui a prova. A primeira questão foi da Polícia Civil de 18, tá aqui uma do Bombeiros. Se você pegar PM Piauí, tem também. Fiquem atentos a esse tipo de questão. A NUCEP ama isso aqui. Então, anarquia boladona grafita o feminismo. Anarquia boladona, é porque tá com K, né? Por isso que eu li errado. Anarquia boladona cria o Grafiteiras pela Lei Maria da Penha. Projeto, aliás, minto. Ele quer primeiro, ó, com base, ó, já vai o professor errando. Primeiro o comando da questão. Com base na imagem e no texto, avalia as seguintes informações, beleza? Vamos ver o item 1. A frase presente no grafite é irrelevante para a compreensão de que se trata de uma obra associada ao feminicídio. Quando a mulher diz, eu luto como mulher, você acha que essa frase irrelevante significa que ela não tem importância? Para você deduzir que isso é uma obra contra o feminicídio, muito pelo contrário, é relevante. A foto, ela é relevante, a frase, né? A frase é relevante. Quando você lê, você já entende que está falando alguma coisa relacionada a feminicídio. Perfeito? Principalmente com o texto. Ó. Anarquia boladona criou grafiteiros pela Lei Maria da Penha. Projeto que usa o grafite e a cultura urbana para combater a violência contra as mulheres. Então, quando você lê o texto e olha para a imagem, o que está sendo escrito, é relevante para você entender a temática do que está sendo dito aqui. É o pontapé inicial para uma campanha desenvolvida com outras grafiteiras brasileiras que visa a conscientizar que tem um erro de... Para você ver, no CEP comete muitos erros. Aqui tem um erro de regência, que visa a conscientizar sobre a recém-aprovada Lei Maria da Penha. Beleza? Beleza. Então, veja bem. A frase 1 presente no grafite é irrelevante? Não, é relevante. O item 1 está errado. Quando você fizer isso, tu já vem para cá e já elimina. Ó. Letra A está fora, porque o item 1 não pode ser resposta, e a letra D de dado também está fora, porque o item 1 não pode ser resposta. É assim que eu respondo, eu já vou eliminando logo, aumentando minhas chances. Beleza? Beleza. Olha o item 2.
A cor vermelha da tinta utilizada na frase luto como mulher contribui para a associação com a luta contra o feminicídio, tematizada pela artista. Sim. Pessoal, o que é feminicídio? Né, a morte de mulheres em razão do gênero, pelo simples fato de ser mulher, principalmente nas relações domésticas. Você que já estudou Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é para prevenir a agressão, mas geralmente onde tem Lei Maria da Penha termina resultando em feminicídio. Então, o feminicídio é o quê? A mulher morreu. O que é a cor da morte quando ela leva um tiro? Né? O sangue. Então, óbvio, a cor vermelha da tinta, ela está sendo utilizada na frase, contribuindo com a associação ao feminicídio. Tem tudo a ver, é por isso que está de vermelho, que é para simbolizar que as mulheres estão morrendo, morte, sangue. Beleza? Então, o item 2 está correto. Se o item 2 está correto, a letra C, você já tira da cartada. Então, ou vai ser 2 e 3, ou 2 e 4. Aí, veja bem, se é 2 e 3 ou 2 e 4, para que tem um item 5 aqui? Olha o que a NUCEP é incompetente. Ela coloca um item 5 e você olha para as alternativas, nenhuma tem o item 5. Pense numa banca pancada essa daqui. Vocês estão entendendo? Ela colocou um item 5, mas não tem nenhuma alternativa com o item 5. Oh, NUCEP pesado. Vou até ler ele logo. A imagem da mulher no grafite está associada ao papel da mulher no mercado de trabalho. Nada a ver com nada. Qual é a... Rapaz, realmente a NUCEP é uma banca, assim, esquisita. Vamos lá, então, ou vai estar certo o 3 ou vai estar o 4. Você já sabe que se um tiver certo, o outro está errado, obviamente. Item 3, a palavra luto no grafite produz um duplo sentido, remetendo, duplo sentido, no CEP de novo. De novo, ela traz uma palavra onde você tem duplo sentido, pessoal. Plasticidade semântica. Vocês não vão esquecer disso aqui nunca mais. Quando vocês ouvirem falar de plasticidade, de duplo sentido, você já vai lembrar do professor Bianco. Plasticidade semântica. Plasticidade, variedade semântica de significados. Luto como mulher. Ou seja, eu luto pelo fato de ser mulher, e eu também luto contra aquilo pelo fato de ser mulher. Tem uma duplicidade de sentido aí, ó. Eu luto como mulher, porque a pessoa pode lutar como homem, lutar igual um homem. Luto como mulher, ou seja, luto igual a uma mulher. Como luto como mulher, contra o feminicídio. Tem uma duplicidade de sentido aí. Remetendo, tá explicando, tanto ao enfrentamento e resistência das lutas das mulheres perante a violência que sofrem, quanto ao luto associado ao sentimento de dor, de perda, né? Pelo fato do feminicídio. Eu luto como mulher, ou seja, eu enfrento como mulher, como eu estou em luto como mulher, pelo fato de tantas mulheres estarem morrendo. Em empatia perante a violência e as mortes já registradas. O item 3 está correto, e se ele está correto, gabarito na letra B, de beleza pura. Item 4. Na frase grafitada em vermelho, como pode ser substituído perante? Luto perante mulher? Não. Perante mulher significa que eu estaria lutando na frente, diante de várias mulheres. Não tem nada a ver com perante aqui. Beleza? Eu luto como mulher, ou seja, eu luto igual uma mulher. Eu luto pelo fato de ser mulher. Como também estou de luto pelas mulheres que morrem vítimas de feminicídio. Mais uma vez chamando a atenção. Já são duas questões e eu estou percebendo agora. Eu elaborei aqui, eu botei as questões, eu nem tinha me ligado nesse detalhe. Duas questões de dois certames diferentes da área policial, onde a NUCEP cobra a questão do duplo sentido. Então, fica atento. É temática que ela gosta. Tem uma lá de 18, tem outra de 23. Nada impede que venha em 24. Plasticidade semântica. Fica atento, Bisonho. Vamos para a próxima. Aí nós temos agora aqui o texto, esse aqui é da PM Piauí. PM Piauí 2022, concurso no qual tanto eu como a minha esposa fomos aprovados, e vários outros alunos aí também, que tanto me assistem aqui, que vão fazer outros concursos. PMP 2022. Veja, no primeiro período acima da notícia, o redator, no primeiro período, professor, o que é uma frase? O que é uma oração? Oração é toda frase que tem verbo. E o que é o período? Período é a junção de uma ou mais orações. Então, o primeiro período, ele encerra no primeiro pontozinho aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, nós temos o primeiro período. Então, eu não preciso nem ler a notícia toda. Para eu saber qual é a intenção do elaborador aqui, eu vou ler simplesmente o primeiro período. Na tarde desta terça-feira, 16,
nós já sabemos aqui, ó, que é o texto, ó, 22/3/2021. Então, é de 2021 a notícia. Na tarde da terça-feira, 16, a primeira companhia independente Cosme e Damião, a Codan, aqui de Teresina, efetuou a prisão de indivíduo pela prática de furto no bairro Mafuá, que inclusive é bem pertinho de onde eu moro, bem aqui, depois da Miguel Rosa aqui, o bairro Mafuá, pertinho de onde eu moro, certo? Então, veja, é só isso que você tem que analisar. Na tarde desta terça-feira, 16, a primeira companhia, a Codan, efetuou a prisão de indivíduo no bairro Mafuá. No primeiro período, o redator ressalta a resposta rápida e efetiva. Em algum momento desse primeiro período aqui, disse que foi uma ação rápida, sim ou não? Na letra E está dizendo, ó, ressalta a resposta rápida e efetiva. Aí pergunta o que eu te faço. No primeiro período, tem alguma coisa me dizendo que essa prisão foi rápida? Não tem nada me remetendo a isso. Então tá fora. A letra D de dado, privilegia a narração em detrimento do fato narrado, nada com nada. Esclarece o alvo do furto? No primeiro período está dizendo o que foi que o cara furtou? Também não. Opina sobre os fatos? Ele está dando opinião aqui? Também não. O que é que ele faz? Comunica o fato. E muita gente errou isso aqui na prova. Muitos alunos, meu professor, eu viajei, professor, eu não sei o que foi que deu na minha cabeça. Ele simplesmente comunicou um fato. Por que que as pessoas erraram? Aí eu vou explicar para vocês por que que erraram. Porque eles não entendem que o primeiro período acaba aqui nesse ponto. A galera viu, olha o tamanho da desatenção de um aluno, leva ele a perder uma questão boba como essa. Ele viu aqui texto 1, que na prova lá tinham 3 textos, na prova da PMP. Tinham 3 textos na prova de português. Ele viu texto 1, aí quando ele leu, no primeiro período, ele pensou, no primeiro texto. Quando ele lê o texto todo, aí no texto todo esclarece o alvo do furto, ó. Meio que, ó, a guarnição logrou êxito ao recuperar a prancha de cabelo, um conversor digital e uma antena. Aqui são os alvos do furto, certo? Foi acionada para, bem aqui, por volta das 15 horas, a viatura foi acionada, para atendimento da ocorrência do furto, ou seja, foi uma ação rápida também. A vítima, o acusado e os objetos foram encaminhados para o 2º distrito policial. Então, muita gente marcou aqui, ó, esclarece o alvo do furto, porque o texto ele fala, uma prancha de cabelo, um conversor digital e uma antena que o cidadão lá, que o meliante roubou. Só que por que que a galera errou a questão? Porque o primeiro período, ele encerra aqui no pontinho, ó. E a galera achou que era o primeiro, que era o texto como um todo. É uma questão boba. Você deve estar pensando, professor, pois é, muitos alunos me relataram, professor, eu li o texto todo. Eu não prestei atenção, primeiro período, encerra no pontinho aqui, ó. Beleza? Muito cuidado para não perder questões bobas como essa. Próxima questão, outra da PMP de 22. Veja que eu já trouxe da Polícia Civil, trouxe do CBMEP, estou trazendo agora da PMP 22. Para você ver, tudo questões policiais recentes da NUCEP. A gênese da Polícia Militar do Piauí, o gênese, a origem. Pessoal, se tu não sabe o que é gênese, lembra do livro da Bíblia chamado Gênesis, ou seja, origem, a gênese da Polícia Militar, a origem da Polícia Militar. Lá no comando da questão. A vinda da família real portuguesa para o Brasil oportunizou a criação da Intendência Geral da Polícia da Corte. De acordo com o texto, essa criação, então observe, nós vamos ler o texto procurando qual foi o objetivo da criação da Intendência Geral da Polícia da Corte. Veja como faz diferença. Você vai ler o texto já procurando no texto qual foi a intenção da criação da Intendência Geral da Polícia da Corte. Agora vamos para a leitura. A gênese da Polícia Militar do Piauí está no que hoje boa parte dos historiadores entende como marco inaugural do Brasil como nação. A vinda da família real portuguesa em 22 de janeiro de 1808, quando, sob o comando do príncipe regente Dom João VI, um contingente de aproximadamente 15 mil pessoas chega ao Brasil. Até agora não falou da Intendência Geral. Agora observe o parágrafo 2, senhores. Diante da necessidade de organizar e manter a ordem pública no Rio de Janeiro, então capital da América Portuguesa e local escolhido como residência, uma das primeiras medidas do príncipe foi a criar o quê? Intendência Geral da Polícia da Corte. Uma das primeiras medidas foi criar. Com qual objetivo? Diante da necessidade de organizar
e manter a ordem pública na cidade do Rio de Janeiro. Bem que já está a resposta da nossa questão. Organizar e manter a ordem pública na cidade do Rio de Janeiro. Pergunta que eu faço para você, coloque no chat sim ou não. Você leu o comando da questão para depois ir para a questão, faz diferença ou não faz? Ou eu estou falando besteira aqui? Faz ou não faz diferença? Você primeiro vê o que a questão quer para tu ler o texto já buscando a resposta. Então, nós já temos a resposta aqui. A Intendência Geral da Polícia da Corte foi criada com qual objetivo? Diante da necessidade de organizar e manter a ordem pública no Rio de Janeiro, local escolhido como capital e sede da família real. Então, comprovou a intenção da família real de ficar no Brasil? Não foi essa a intenção. Procurou atender ao desejo da nação de mais segurança pública? Da nação? Da nação, não. Agora, olha a letra C. Atendeu aos anseios da corte quanto a produzir uma ordem social. Acabou. Letra C de consagração. Gerou as condições para o Brasil tornar-se tão seguro quanto Portugal, quem dera. Possibilitou ao grande contingente de portugueses trabalho na área de segurança, nada a ver, pessoal. Organizar e manter a ordem pública. Letra C. Atendeu aos anseios da corte, porque foi a corte que criou, foi ela que entendeu que precisava produzir uma ordem social, gabarito, letra C, de consagração. Muita gente errou essa questão lá na prova, simplesmente por não saber interpretar. Tranquilidade? Vamos agora para a próxima questão, que foi tirada de onde, pessoal? Olha aí para vocês, o curso não é português para a Polícia Penal? Então toma, no CEP, prova para agente penitenciário, né, que é o antigo AGPEN, que virou policial penal agora, AGPEN 2016 no Piauí. Foi a última prova para a Polícia Penal, que na época ainda era agente penitenciário, mas foi o último certame para essa narrativa. Eu coloquei em uma página primeiro o texto, agora vamos primeiro ver a questão. Ó. O texto apresenta e discute o tema colocado em pauta e sugere uma solução razoável para o problema. Essa sugestão encontra-se sintetizada em que trecho? Então, veja, o texto apresenta e discute o tema e gera uma solução. Então, nós já vamos ler o texto sabendo que nós temos uma discussão e uma sugestão de solução para o problema. Aí ele quer saber onde que a gente encontra essa sugestão de solução. Então, bora ler o texto já procurando onde está essa sugestão de solução. Veja que tu já vai ler a questão, ou tu já vai ler o texto, perdão, procurando, ó, essa sugestão encontra-se. Então, nós vamos ler o texto para procurar onde está aquela sugestão. Depois nós vamos comparar aquela sugestão com as alternativas e matar a questão. Vem comigo. O nascimento de uma nação. É inacreditável que, após tantos milênios de evolução da espécie, o ser humano ainda seja capaz de realizar ações e reações mais primitivas que nos tempos das cavernas. Esse aqui já é o problema que o texto está retratando. Ele não diz que dá um problema e uma solução? Então, o texto no tópico frasal, o que é o tópico frasal? É a primeira frase. É aquilo que vai te dizer do que o texto se trata. Ele já te trouxe o problema. É inacreditável que o ser humano ainda realiza ações e reações tão primitivas quanto nos tempos das cavernas. Aí ele vai explicar melhor. No Rio de Janeiro, um delegado que investiga o estupro coletivo de uma garota de 16 anos desconfia da vítima e a constrange para depois liberar os primeiros suspeitos dessa monstruosidade, apesar de filmes e fotos terem sido publicados nas redes sociais com as provas do delito. No bairro do Leblon, Maria Francisca Alves de Souza, uma senhora de 58 anos, foi presa após insultar um funcionário negro de um supermercado, mandando voltar para a senzala e o quilombo. Ou seja, ações primitivas do ser humano. Ó, remete lá ao tópico frasal, são ações ridículas. No Japão, 2 pais abandonam um filho numa floresta para assustá-lo e a criança desaparece, numa versão atual do conto João e Maria. É um completo absurdo isso aqui, principalmente eu que sou pai, eu tenho vontade de matar uma pessoa que faz um negócio desse. No Paquistão, Maria Sadakati, não sei como é que pronuncia, de 19 anos, é torturada, queimada viva e morta por não aceitar casar-se com o filho do seu chefe. Quem sabe encontrou-se no céu com Fabiana e Maria de Jesus, inocente dona de casa linchada e assassinada por moradores do Guarujá, em São Paulo, que a confundiram com uma suposta criminosa 2 anos atrás. Então, o primeiro parágrafo do texto, olha o comando da questão, cara, como o português é fácil se você prestar atenção. O texto apresenta e discute um tema, foi o que foi feito no primeiro parágrafo.
como o ser humano age por impulso, tão bestial, com ações tão primitivas, tão ridículas, tão desumanas. Agora vamos para o segundo parágrafo. O Brasil, 5 séculos depois, ainda é uma nação em gestação, ou seja, ainda é uma nação que não se desenvolveu. A desigualdade social e de gênero, a ignorância, o preconceito racial e sexual e a violência ainda mancham nossa estatística de potência econômica regional e ainda vão fazê-lo por muitas décadas, ou seja, continua o problema ainda. Ó. O que vai nos tornar uma sociedade mais justa, rica e bem educada no futuro, meu Deus do céu, ele dá uma sugestão para o problema, senhores. Leiam que eu vou... prestem atenção no que eu vou ler agora. O que vai nos tornar uma sociedade mais justa, rica e bem educada, ou seja, sem os problemas que estão sendo citados, são medidas corretivas e preventivas que tomamos hoje em nossas casas, escolas, empresas, instituições sociais e governamentais. Aumentar as penas de prisão para crimes de estupro pode acalmar a fúria da sociedade indignada com os crimes hediondos no Rio e no Piauí, mas não soluciona o problema. Então, aumentar as penas, vai ter alternativa que vai falar disso. Não soluciona o problema. Os estupradores potenciais ainda continuam soltos e a impunidade não mudará da noite para o dia. Outra sugestão. É preciso revolucionar a sociedade com medidas educativas que comecem na infância. Aqui ele está dando a sugestão para o problema. É preciso revolucionar a sociedade com medidas educativas que comecem na infância, com os pais, irmãos, professores e amigos. Temos que formar cidadãos que se respeitem quando forem homens e mulheres adultos, que saibam discernir entre o certo e o errado. Simples assim. Então, qual é a sugestão para o problema? Medidas educativas que comecem na infância, com os pais, irmãos, professores, para que adultos se respeitem, saibam discernir sobre o certo e o errado. Aí tu vem para a questão, para o texto agora, para as alternativas, veja como fica fácil. Onde é que nós temos isso? A letra E. É preciso revolucionar a sociedade com medidas educativas que comecem na infância, com os pais, irmãos, professores e amigos. Temos que formar cidadãos que se respeitem quando forem homens e mulheres adultos, que saibam discernir entre o certo e o errado. Quem é policial penal hoje, que passou na turma 16, acertou essa questão. Então, me diz, presta atenção, como você entender primeiro o que a questão quer, vai para o texto, entende o que o texto está falando, foi o que eu fiz com vocês. Eu primeiro esmiucei o texto, eu primeiro mostrei que a questão fala, o texto dá um problema e uma sugestão de solução. Então, primeiro eu mostrei para vocês qual era a solução, qual era o problema, depois eu mostrei para vocês onde ele sugere uma possível solução. Aí você vem para a letra E e marca tranquilamente a resposta. Beleza? Para a gente fechar, mais uma questão aí do AGP em 2016, do Agente Penitenciário de 2016, para a gente fechar nossa aula de hoje, com chave de ouro. Vamos para o comando da questão. Explicitamente na discussão apresentada no texto, então nós vamos agora descobrir o que é que o texto fala, qual é a intenção do texto. Vamos lá. A violência de todos nós. A viralização de um vídeo postado nas redes sociais repercutiu de forma bombástica, inicialmente chocando a opinião pública estrangeira. Como efeito, despertou as autoridades e a população em geral por aqui. O que é que falava esse vídeo, então? Tratava-se do estupro coletivo de uma menina carioca de 16 anos. Está fazendo menção, inclusive, até o outro texto, né? Já falou sobre isso. O episódio brutal e revoltante, para usar apenas 2 dos inúmeros e insuficientes adjetivos possíveis, né? Brutal e revoltante, só 2, tá bom? Reacendeu o tema de estupro de mulheres, praticado de forma endêmica, ou seja, de forma rotineira, de forma contínua, intrinsecada na população, e assustadoramente alta no Brasil. De quando em quando, diante de algum novo episódio, de forma que poderíamos chamar espasmódica, ressurge para em seguida desaparecer, tal qual a dengue ou a zika. Ou seja, de vez em quando aparece e some, a galera esquece. Não deveria ser assim. Não foi diferente desta vez. A mídia, em todas as suas modalidades, escrita, jornal, Instagram, etc., vem incansavelmente abordando o assunto. Grupos feministas, intelectuais, jornalistas, políticos, a polícia e a população em geral, dentro e fora da mídia, vem se pronunciando. Estamos em tempo de pico novamente, ou seja, está todo mundo falando do assunto. Entende-se aqui a falta de um real interesse em pensar de forma consistente e permanente políticas públicas eficazes para promover a equidade entre os gêneros. Parou.
Aqui já te diz qual é o objetivo do texto. Qual é o objetivo do texto? É que quando esses assuntos vêm, a galera fala ali no momento, no hype, né, como chamam hoje nas redes sociais. Mas o que deveria ser falado de fato, que deveria ter falado de fato é a falta de interesse em pensar de forma consistente políticas públicas eficazes para promover a igualdade entre os gêneros. Cada vez que é um novo episódio, o que se vê são promessas de acirramento de leis aliadas a medidas punitivas. Sempre algo feito a posteriori, ou seja, depois do crime, como são os casos de polícia. Procura-se apurar os fatos, dá-se andamento a intermináveis processos, eventualmente pune-se os culpados, até que apareçam novas vítimas e faça tudo isso novamente. Não, aí, qual é o objetivo do texto? É te dizer, que não existem programas de caráter preventivo, ou seja, para evitar que o crime aconteça. Para que duradouros de longo tempo, alcance para toda a população, especialmente voltados para crianças e jovens. A mudança de um tipo de mentalidade e, consequentemente, de comportamento só é possível com um trabalho permanente, formulado e posto em prática com diversos setores da sociedade. A maneira como o estupro e a violência contra as mulheres são tratadas em nossa sociedade é reveladora da ideologia subjacente. Estupro é um tema que diz respeito exclusivamente a mulheres. Não é pesado como um assunto que implica a todos, que nos agride eticamente como cidadãos e nos envergonha. Então, qual é o objetivo do texto? É te falar que esses casos, quando acontecem, eles só são falados ali no pico. Ou seja, depois que aconteceu, quando, na verdade, nós deveríamos tratar esses assuntos antes, de maneira preventiva. É só esse o objetivo do texto. Aí tu olha para as questões e veja como fica simples de tu responder. Reitera-se a total impossibilidade de se estabelecer políticas e programas. A impossibilidade, não. O texto ele quer justamente que se criem programas. É errado. Utilizam-se palavras, termos do vocabulário específico das ciências médicas, de forma a relacionar as práticas de violência as mais diversas, e em particular aquelas relativas a estupro, a questões de saúde ou falta dela. Aqui me cheira correto. Nega-se o envolvimento da sociedade civil nas discussões, assinalando a seriedade dos posicionamentos oficiais acerca de encaminhamentos de solução, muito pelo contrário. Sugere-se que há leis que prevêem punições severas e suficientes. Não, se fossem suficientes, não continuariam acontecendo os casos. Letra E. Reconhece-se que há total descaso em relação à violência gerada em virtude da prática de estupros no Brasil, uma vez que os crimes sequer são investigados e assim a punição dos culpados fica inviabilizada. Pode ser resposta também aqui a letra E. Vamos ver de novo, bem aqui a letra B. Utilizam-se palavras, termos de vocabulário específico das ciências médicas. Que vocabulários, professor? Como estupro. Deixa eu achar bem aqui as palavras. A posteriori, né? Palavra aí do mundo científico. O estupro mesmo, que é uma palavra de cunho mais científico, espasmódico aqui, Então, veja, utilizam-se palavras do vocabulário de ciências médicas de forma a relacionar as práticas das violências as mais diversas e, em particular, aquelas relativas a estupros, relacionando isso com questões de saúde, com a falta dela, o gabarito, letra B, de bola, traz para você o gabarito da nossa questão.